Aleluia. Graça e paz, igreja. Está tudo bem com vocês? Glória a Deus por isso. Eu estou feliz mais uma vez por estar aqui ministrando a palavra do Senhor para nós. E queria agradecer mais uma vez a Deus, né, pelo privilégio e pela vida, e também ao meu pastor, né, o apóstolo. Infelizmente ele não está aqui, a bispa está aqui, né, representada. Então eu fico feliz por estar aqui hoje, mais uma vez, pela confiança de ministrar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Hoje a palavra vai ser breve. Vai ser breve. O momento da adoração foi muito forte. Eu não queria que parasse, mas infelizmente temos de parar para ouvirmos a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Durante esta semana eu tenho pensado em um tema que tem, de alguma forma, chamado muito a minha atenção. Nós vivemos em tempos muito difíceis. Não falo simplesmente em questões de finanças, em questões de dificuldades financeiras e tudo mais. Falo difíceis no contexto geral. Vivemos em tempos extremamente desafiadores. Nós vivemos em um tema onde o conhecimento está sendo proliferado de uma forma jamais vista. E segundo a palavra de Deus no livro de Daniel, a Bíblia diz que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria. E a multiplicação do conhecimento tem as suas implicações. Não apenas as vantagens que o conhecimento traz, mas também as desvantagens que o conhecimento traz. E quando a Bíblia fala sobre o conhecimento multiplicará, não fala sobre o conhecimento de Deus, fala sobre a ciência. A ciência se multiplicará de tal forma. E uma das coisas que o conhecimento ou a ciência faz é tornar obsoleto a ideia de Deus, a ideia da existência de Deus. Existem hoje pessoas que, de tão bem que são financeiramente, eles acreditam que não precisam de Deus, pois elas acham que as finanças conseguem dar soluções a todos os problemas. A Bíblia, inclusive, diz que o dinheiro responde a tudo, mas num contexto específico. Então, que nós precisamos entender que em tempos como este, nós precisamos ter um posicionamento adequado ao tempo em que vivemos. Quando a Bíblia fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, como são famosamente conhecidos, estes jovens, eles foram tirados de sua terra, em Israel, e foram levados para a Babilônia. E Israel era uma terra onde a cultura era bíblica, onde o povo era dirigido pelo próprio Deus. Eles não precisavam de um presidente, não precisavam de um primeiro-ministro, pois o próprio Deus é quem dirigia o povo. E estes três jovens são tirados, são deslocados do seu país, da sua cultura, dos seus hábitos e costumes, dos seus familiares, e são levados para uma terra, não uma terra qualquer, uma terra onde predominava a cultura idólatra, uma terra onde a cultura de adoração era a falsos deuses. Não é como eu que vim de Angola, um país que é predominantemente cristão, e vim para o Brasil. Eu quase que não encontro diferenças ou desafios muito grandes, pois eu saí numa realidade e vim numa realidade que é muito parecida aonde eu vim. Só que esses jovens foram deslocados de uma realidade onde eles tinham acesso à Bíblia, a cultos. Eles poderiam falar com os amigos quando estivessem espiritualmente fadigados. Eles poderiam conversar com os vizinhos, que por sinal partilhavam a mesma fé. Mas eles são deslocados numa terra onde a cultura que imperava era a idolatria. Mas como é que estes jovens conseguiram se manter firmes? Imagina hoje você levado para uma terra estranha, uma terra onde não se adora a Deus, onde não é permitido com que você prega nas ruas, onde você não consegue professar a sua fé de forma livre. Você pode ir para a Coreia do Norte, pode ir para a China, só que nós estamos numa época onde a internet
nos dá a vantagem de nós termos cultos online. Você pode estar na Coreia do Norte, onde você não pode congregar, mas você pode ver um culto online. Só que estes jovens não tinham isso. Eles não poderiam ver Jeremias a pregar online. Eles não poderiam ver Ezequiel a pregar, a fazer uma live. Eles não poderiam fazer isso. Então, era muito mais desafiador para esses jovens se manterem fiéis à palavra, pois tudo o que os havia sustentado em Babilônia era tudo quanto eles haviam aprendido de Deus. Só que apesar disso, estes jovens, eles não desistiram de Deus. Hoje em dia nós temos estatísticas de que muitos jovens, quando vão para as faculdades, alguns quando começam a trabalhar, alguns quando emigram, têm a tendência de desviarem-se, pois elas viviam num ambiente confortável de igreja, iam para o culto e voltavam para casa, conversavam com os irmãos, mas elas não tinham bases, não tinham fundamentos sólidos da palavra. E quando eles vão para as faculdades, encontram um ateu que tem uma boa retórica, que sabe falar, sabe impressionar com conhecimento. Esses jovens são influenciados por essas ideologias. Por quê? Porque elas não estavam fundamentados na palavra, não tinham bases sólidas para defender a tese em que eles acreditam. Então, é muito importante com que nós conheçamos de raiz a fé que nós professamos. A nossa fé precisa ser sistematizada. Se você for para os Estados Unidos e comprar um computador da marca Microsoft, né? E se você for para a China comprar o computador da mesma marca, se você for para Angola comprar o computador da mesma marca, se você for para qualquer outro país, por mais que as empresas não se conheçam uma a outra, mas o produto, desde que tenha um selo da Microsoft, elas vão funcionar da mesma forma, porque elas foram sistematizadas. Sistematização é você reunir um conjunto de conhecimento, um conjunto de doutrinas, para que elas produzam um resultado objetivo. Então, qualquer computador que você adquire em qualquer parte do mundo, ainda que quem fabricou não esteja presente, elas vão produzir o mesmo resultado. Por quê? Porque elas foram sistematizadas. A nossa vida espiritual precisa ser sistematizada para que nós consigamos produzir os mesmos resultados, independentemente de onde estejamos, com quem estejamos, nós consigamos produzir os mesmos resultados. O que ocorre na vida destes jovens, e não só, quando começam a frequentar certos meios em que eles não estavam familiarizados, a tendência é eles serem influenciados. Por quê? Porque não conseguem produzir os mesmos resultados que produziam na igreja. Por quê? Porque não estão sistematizados. A vida de oração não está sistematizada. É algo que elas fazem de forma aleatória. Hoje lê a palavra, depois de uma semana vai ler. Hoje jejua, depois de 3 meses vai jejuar. Hoje se sacrifica, depois de 2 anos vai se sacrificar. Por quê? Porque a vida deste homem ou desta mulher, ela não está fundamentada, não está sistematizada, e portanto ela não consegue produzir os mesmos resultados se ele não estiver no ambiente de igreja. No livro de Atos, quando a Bíblia diz assim que quando Jesus subiu aos céus e disse para os discípulos que eu derramarei o Espírito Santo, a Bíblia diz que os discípulos foram para o cenáculo e a Bíblia diz que eles oravam continuamente. E a Bíblia diz, e de repente, houve uma voz. Só que o interessante é que o de repente é como Deus responde. Continuamente é como você responde a Deus.
Existe muita gente que quer ter resultados constantes, resultados contínuos, fazendo coisas de forma de repente. De repente você orou, de repente você jejuou, de repente você ofertou, de repente você dizimou, de repente você fez alguma coisa para Deus, de repente. E você espera que Deus de forma contínua te abençoe, com quanto que você faz coisas de repente. Só que de repente é o resultado da oração contínua. De repente é resultado de sacrifícios contínuos. De repente é resultado de uma vida de oração contínua, de jejum contínua, de santificação contínua. Então você não pode esperar resultados constantes quando você tem um sacrifício inconstante. Então nós precisamos produzir esses resultados constantes se nós estivermos sistematizados na palavra. Não importa se você vai para a universidade, se você vai para um país, você vai continuar a produzir os mesmos resultados. Porque a sua fé está fundamentada na palavra, na oração e no sacrifício. No livro de Atos capítulo 2, versículo 44, a Bíblia diz que os discípulos permaneciam na palavra, na oração e no partir do pão. Não era algo aleatório, eles permaneciam. Era um hábito contínuo. Sempre que você visse os discípulos, eles estavam ou falando de Deus, ou orando a Deus, ou então fazendo bem aos homens. Sempre que você encontrasse o discípulo, ou ele estava falando de Deus, ou falando com Deus, ou fazendo bem aos homens. Eles permaneciam na palavra, na oração e no partir do pão. Ou seja, a vida deles era resumida nisso. Falavam de Deus, falavam com Deus e faziam bem aos homens. Falavam de Deus, falavam com Deus e faziam bem aos homens. E no livro de Atos capítulo 6, versículo 41, a Bíblia diz que alguns dos gregos helenistas, eles foram diante dos discípulos e disseram assim: olha, há má distribuição de comida, as nossas viúvas não são bem alimentadas. E os discípulos disseram assim: olha, não é bom que nós deixemos o ministério da palavra e da oração para servirmos as mesas. Então disseram assim: escolham entre vocês 7 homens cheios de sabedoria, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. E quando fui lendo, você vê, são requisitos não para um pastor, não para um pregador, não para um profeta, não para um apóstolo, para alguém que vai servir as mesas. Ele tem que ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e de bom comportamento. O tesoureiro da igreja não é aquele irmão que fez a administração. O tesoureiro da igreja não é aquele irmão que domina a contabilidade. Quem trata das finanças da igreja não é alguém que entende muito bem de matemática. Isso são requisitos secundários. Quem cuida das finanças na igreja é alguém cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e que tem boa reputação. Porque o facto de que os homens foram se queixar aos discípulos é porque quem cuidava das finanças não era cheio do Espírito Santo, não tinha cheio de sabedoria e não tinha boa reputação. Por isso é que trouxe problema. Então pessoas que não estão cheias do Espírito Santo, não são cheios de sabedoria e não têm boa reputação, eles não conseguem cuidar bem das finanças. Se para alguém que vai servir as mesas, olha o nível de requisitos que o cara tem que ter. E quanto mais vocês que pregam, vocês pastores, vocês líderes, qual seria o vosso nível de requisitos para que vocês façam o que vocês fazem? Quando você lê o livro de Jó, a Bíblia diz que
Satanás pairava ou estava a vaguear e ele foi ter com Deus. E Deus perguntou assim: tu vistes o meu servo Jó, um homem temente, que se desvia do mal. Esse é o testemunho que Deus estava a dar a respeito de Jó. Viste o meu servo Jó, um homem temente e que se desvia do mal. E eu tenho dito assim, que ser um bom pregador, ser um bom pastor, não é quando você fala bem de Deus, é quando Deus fala bem de você. Existe muita gente que fala bem de Deus, mas será que Deus fala bem de você? Porque falar bem de Deus é você saber pregar. Falar bem de Deus é você saber ministrar, é você saber cantar. Mas quando Deus fala bem de você, é porque você tem caráter. No livro de Isaías, quando a Bíblia diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, a Bíblia dá características, dá pistas de onde nasceria o Messias. Em Jerusalém, na Judeia, em Nazaré. E disse que seria nascida, concebida por uma virgem. O que quer dizer, a Bíblia não falou o nome de quem seria a mãe de Jesus. A Bíblia não diz que a mãe de Jesus seria chamada Maria, diz que seria virgem. Então, o primeiro requisito para que alguém fosse a mãe de Jesus tinha que ser o quê? Virgem. Só que no tempo em que Jesus nasceu, havia muitas virgens em Jerusalém. Poderia ter sido a Virgem Joaquina, a Virgem Imaculada ou a Virgem Sofia. Porque a Bíblia não diz que seria a Virgem Maria, mas seria o quê? Uma virgem. Só que a virgindade era o principal requisito que a mãe de Jesus devia ter, mas não era o único. Você lembra da parábola das 10 virgens? 5 delas eram o quê? Eram virgens, porém tolas. No tempo da Maria havia muitas virgens, mas algumas delas eram tolas. Então não basta ser virgem, tem de ser sábia, tem de ser caráter, tem de ser um posicionamento. Porque o perfil da mãe de Jesus não é apenas a virgindade, mas também é o caráter. É a forma como você se comporta. Imagina as pessoas comentando assim: olha, aquela é a mãe de Jesus, mas ela é fofoqueira, sabe? Você consegue imaginar esse cenário? Aquela é a Virgem Maria, a mãe de Jesus, mas ela é briguenta. Aquela é a mãe de Jesus, mas ela se comporta muito mal. É a mesma coisa quando falarem assim: olha, o William é bom pregador, mas o William até prega bem, mas ele é mulherengo. Ele até ministra bem, mas ele é fofoqueiro. Ou seja, você não é bom pregador porque você prega bem, porque o mas te desqualifica como sendo bom pregador. Você canta bem, mas você é fofoqueira. Então você não canta bem porque você é fofoqueira. Você prega bem, mas por causa do mas você não é bom pregador, por mais que prega bem. Meu Deus. Então a Bíblia não definiu o nome, definiu o perfil de quem seria a mãe de Jesus. Existe muita gente na igreja, é virgem, mas é tola. Então não basta ser virgem, tem de ser sábia, tem de ter caráter. Então, para jovens que estão à procura de noivos e namorados, não basta ela ser virgem, tem de ser. E quando falo de virgindade, não estou a falar apenas no contexto de a pessoa nunca ter se envolvido. Estou a falar de alguém que nasceu de novo, ter uma conduta de Deus. É nesse contexto. Então não basta ele ser crente, ele tem que ter um bom caráter também.
Porque quando falamos sobre o jugo desigual, as pessoas simplesmente focam no jugo desigual entre o ímpio e o crente. O conceito de jugo desigual, ela surge quando você pegasse dois animais da mesma espécie, mas tendo pesos diferentes, e você colocasse um jugo sobre elas, elas não partilhariam o peso de forma proporcional, porque um acabaria levando mais peso do que o outro. Então isso seria jugo desigual. Só que existe jugo desigual da igualdade e jugo desigual das diferenças. Se você pegar um boi, um tem peso de 50 quilos, outro tem peso de 100 quilos, eles têm a mesma espécie, mas têm pesos diferentes. Então eles não podem partilhar o jugo de forma igualitária. E existe o jugo desigual das diferenças. Quando você pega um camelo e um boi, eles não podem partilhar de forma proporcional, porque eles têm forças diferentes. Alguém vai acabar sofrendo mais do que o outro. E dentro da igreja, sendo crente, você pode estar num jugo desigual, porque o vosso peso não é proporcional. As vossas ideologias não são mesmas. Vocês não são compatíveis espiritualmente, ideologicamente. O vosso conceito de vida é diferente. Então, por mais que vocês sejam crentes, vocês podem estar num jugo desigual, porque vocês não vão estar de acordo. Então nós precisamos entender que o perfil de um crente, eles têm de ser de acordo com a palavra de Deus. Só que existe muita gente que tem perfil da profecia, mas falta o perfil do cumprimento. Ter perfil da profecia é diferente em ter perfil do cumprimento da profecia. Quando a Bíblia diz que a virgem conceberá, então qual era o perfil de alguém que ia conceber Jesus? Era a virgindade. Esse era o perfil da profecia. Só que o cumprimento não era apenas a virgindade, precisava também de ter um bom caráter. Então você pode ter o perfil da profecia, mas não ter o perfil do cumprimento da profecia. Deus me falou isso, Deus disse que vai me usar poderosamente, Deus disse que eu vou fazer isso e aquilo. Você tem perfil da profecia, mas para que aquilo que Deus falou aconteça, você precisa ter o perfil do cumprimento da profecia. O perfil do cumprimento tem a ver com teu caráter, com teu comportamento, com tuas atitudes, com a forma como você se comporta. A Bíblia diz que nós temos que ser o bom perfume de Cristo. As nossas ações, elas podem definir se alguém se converte ou não. O teu testemunho, ela tem um papel preponderante na conversão de alguém. Porque o apóstolo Paulo diz que por causa de vocês é que muita gente não se converte. Se você diz que é salvo, mas o teu comportamento ainda é de perdido, então o que está perdido não quer ser salvo. Porque você, sendo salvo, se comporta como perdido. Então perdido não quer se converter por causa de você. Então nosso comportamento é preponderante na vida dos ímpios. Você pode ter o perfil da profecia, mas precisas do perfil do cumprimento. Quando a rainha Vasti foi destituída, a Bíblia diz que antes que o rei tomasse a decisão, ele reuniu o corpo de conselhos e ele perguntou o que ele faria. Eles deram a ele um conselho: destitua a rainha, para que o que ela fez não se torne um comportamento coletivo. E a Bíblia diz que depois de o rei ter tomado essa decisão, no dia seguinte ele ficou triste com a decisão que havia tomado. E novamente reuniu os seus conselheiros. E alguém disse assim: olha, envie homens para buscarem uma mulher a quem será substituta da rainha Vasti. E quais eram os requisitos? Ela tinha que ser jovem e tinha que ser bonita. Só que trouxeram um monte de mulheres jovens e bonitas. Mas a Bíblia diz que quando todas chegaram, a Bíblia diz assim, que todos gostaram mais da Esther. Porque a Bíblia diz assim: a Esther agradava a todos.
todos tinham perfil de ser a mulher do rei, mas não tinham o cumprimento da profecia. A Bíblia diz que a Esther agradava a todos. Ou seja, dentre as 100 ou dentre as 200 mulheres, havia uma que não apenas tinha beleza e era jovem, mas tinha algo muito mais do que beleza e juventude. Então talvez você seja jovem e bonita, mas será que você é agradável? Você é um homem de Deus, que Deus te usa com poder, com palavra, mas você é agradável a todos? Você canta muito bem, você fala muito bem, mas você é agradável a todos? O nosso comportamento é extremamente importante. E nós precisamos entender que nós não fomos salvos simplesmente por um mero capricho ou com medo de ir para o inferno. Não, não. A questão da salvação é muito mais profunda do que isso. É que você tornou-se representante de Jesus na terra. Assim como nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, nós somos a parte terrena de Cristo e Cristo é a nossa parte divina. O nosso corpo está lá nos céus e o corpo de Jesus, a sua cabeça está conosco. O nosso comportamento é extremamente importante. A forma como o mundo se comporta não pode ser a forma como você se comporta. Porque quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores, é no verdadeiro sentido de um embaixador, um representante numa terra. O que acontece é que se um embaixador está numa terra que não é a terra dele, imagina que o dia da independência do Brasil é dia 7 de novembro, é isso? De setembro ou novembro? O dia da independência do Brasil, o embaixador de Angola no Brasil, por mais que ele esteja no território, ele não pode festejar isso, porque não lhe diz respeito. É uma festa, é uma celebração para quem é brasileiro, por mais que ele esteja num país. Ele não pode celebrar essa data. Só que no dia 11 de novembro, quando nós celebramos a nossa independência, por mais que ele não esteja em Angola, esteja no Brasil, ele vai comemorar. Não por onde ele está, mas quem ele é. Então, se as festas do mundo acontecem aqui e você está aqui, mas só que você é representante dos céus na terra, quer dizer que as festas daqui não lhe dizem respeito. As celebrações daqui não te dizem respeito. Quando celebra-se o Halloween, só que você está no Brasil, você está nos Estados Unidos, mas só que essa festa lá no teu país não celebram. Você não pode celebrar uma festa que lá nos céus não celebram. A única vez que a Bíblia falou sobre celebração nos céus é quando um pecador se arrepende. Então, quando é que você vai celebrar na terra? É quando um pecador se arrepende. Essa é a única celebração que você tem. Então, se você quer celebrar todos os dias, faz o quê? Prega a palavra. Porque sempre que você prega, você promove festa onde? Lá nos céus. Então, se você quer ser um promotor de eventos, um realizador de festa, você tem que fazer o quê? Pregar o Evangelho. Nós somos representantes de Jesus. Somos embaixadores de Jesus. O nosso comportamento, as nossas atitudes, eles comprometem de onde nós viemos. Os recursos que o embaixador vive num país em que ele está a exercer diplomacia, não vem deste país, ele vem de onde? Do país em que ele faz parte. E a Bíblia diz assim, que vós estáis sentados com Deus nos lugares celestiais. É dali onde vêm os teus recursos. A Bíblia diz no livro de Coríntios, acho, capítulo 4, versículo 10, diz assim, que as nossas armas de guerras, elas não são carnais,
elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza contra tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, e levando cativo todas as mentes a obedecerem a Jesus. Então você está numa terra onde os armamentos em que as pessoas vão para a guerra, ele é físico. As pessoas se matam com armas e tudo mais. Mas só que as tuas armas não são essas. Por quê? Porque o teu país não é esse. Você não pode usar as armas deles porque você não é do país deles. Tanto quanto os meios que você usa, elas vêm do teu país. Eu tenho dito que os meios de Deus, eles são alcançados com os fins de Deus. Você não pode alcançar o meio de Deus, o fim de Deus, com os teus próprios meios. Você não pode chegar no destino de Deus com os teus próprios meios. No livro de Mateus, nós vimos homens que chegaram aos céus pelos seus próprios meios. No livro de Mateus, tem homens que chegaram aos céus pelos seus meios. Eles chegaram ao fim, que eram os céus, mas só que os meios pelo qual eles chegaram ao fim não eram os meios de Deus. E a Bíblia diz assim: Ele colocará alguns à sua esquerda e outros à sua direita. E Ele dirá aos à sua esquerda: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, mesmo chegando no final, eles foram enxotados. Por quê? Porque eles chegaram aos céus não com os meios de Deus. Eles chegaram na porta do céu, mas só que não chegaram com os meios de Deus. É como você consentir em participar de uma maratona onde você tem que correr 1 quilômetro. Só que ao longo da caminhada você fica cansado. Olha, vou pegar um Uber. Aí você pega um Uber e você chega em primeiro lugar. Só que você chegou no final, mas com os meios errados. Só que existirá muita gente naquele dia. Jesus falará assim: aparte-te de mim, pois eu nunca te conheci. Senhor, mas como assim nunca me conheceste? Eu fazia milagres, eu pregava, eu cantava, eu ministrava, eu curava. Sim, só que você fez isso com os teus próprios meios. Você chegou ao final com os teus próprios meios. Por quê? Você pegou o Uber do pecado. Você queria chegar mais rápido, então você pegou um Uber. Você queria uma promoção, então você caluniou o outro. Você chegou à promoção, mas só que por calúnia. Você queria ser pastor, você acabou mentindo, criando uma falsa acusação contra o teu próximo. Só que você chega no teu final e você é um pastor, você é um apóstolo, mas só que o meio que você usou da fofoca, da mentira, da calúnia, e você chegou no final. A minha pergunta é: onde você está? Você está lá por meios de Deus ou pelos teus próprios meios? Você é pastor porque Deus te chamou, ou porque por causa da afinidade que o líder tinha com você? Porque existem dois tipos de pastores: pastores por afinidade e pastores por chamado. Eu tenho muita gente a quem eu lidero e que até esse momento tem igrejas. Tem igrejas grandes. Tem 50 ou 500 pessoas. E as pessoas dizem assim: William, você liderou aquele menino e hoje tem igreja. Mas por que até hoje você não abre igreja? A Bíblia diz assim: olha, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria e com conhecimento. O que quer dizer que as ovelhas não é você que tem, é elas que têm um pastor. Porque Deus não dá as ovelhas ao pastor, Deus dá o pastor às ovelhas. Então, as ovelhas que você tem, quem te deu? Porque pastor não é quem tem ovelhas, nem quem tem igreja. Pastor é quem tem pasto.
Porque o termo pastor não vem de ovelha, vem de pasto. Existe muita gente que é pastor, mesmo não tendo ovelha, não tendo igreja, mas é pastor porque tem pasto. Então pastor vem de pasto. Existe muita gente que é pastor, mas não tem pasto, embora tendo igreja e ovelhas. Ele teve condições financeiras para abrir uma igreja, para comprar bancos, para comprar instrumentos, mas só que as ovelhas que ele tem não são dele. Por isso é que Deus disse: eu vos darei ovelhas segundo o meu coração. Porque as ovelhas não são do pastor, as ovelhas são de quem? São de Deus. E quando as pessoas dizem assim: por que você não abre igreja? Por quê? Porque Deus não me deu as ovelhas. Não que Deus não me deu ovelha, Deus não me deu as ovelhas. Uma coisa é Deus te dar ovelhas, que Ele nunca vai fazer. Ele te dá as ovelhas. Se Deus te dá as ovelhas, é porque as ovelhas são tuas. Mas quando Ele te dá as ovelhas, é porque as ovelhas são dele. Só que o perigo de você pastorear uma igreja, de cuidar de ovelhas a quem Deus não te deu como pastor, está no livro de Mateus. Jesus diz assim: qualquer um que fizer com que um destes pequeninos se percam, o melhor para ele seria colocar uma corda em seu pescoço e lançar-se ao mar. Ou seja, o castigo mais simples, mais fácil de um pastor que desvia as ovelhas de Deus, uma ovelha de Deus, o melhor para ele, ele se auto-sentenciar. E qual seria essa sentença? Colocar uma corda no pescoço e lançar-se no fundo do mar, do que o Senhor pronunciar a sentença contra este homem que desvia uma única ovelha. Então, se eu não abrir igreja, se eu não sou pastor, é porque Deus não me deu as ovelhas. Porque se eu, com o meu conhecimento, achar que eu posso ter igreja, eu vou fazer com que esses pequeninos se percam. E qual será a minha condenação? O melhor seria eu for ao mar, pegar uma corda e me lançar no mar, do que o Senhor me julgar por causa dessas ovelhas que eu fiz perder. Então ser pastor é uma coisa muito mais séria. Se você tem um pastor, nós temos um pastor, precisamos honrá-lo. Todos os dias, todos os domingos, você tem aqui pasto, você tem que orar pelo seu pastor. Se todos os dias você vem aqui e encontra um pastor que ora por você, você tem que respeitar esse homem. Hoje as pessoas acham que precisam e têm de sair na igreja por qualquer motivo. Ah, não, eu não gostei como o pastor falou comigo, então vou embora. Eu não gostei como a irmã falou comigo, então eu vou embora. Nota, quando Deus disse a Noé: pega a arca e entra, dentro da arca havia todo tipo de animais. As necessidades maiores e menores eram feitas dentro da arca. Você imagina o cheiro que estava naquele lugar? Cheiro de animais fazendo cocô, cheiro de homens fazendo as necessidades dentro da arca. Só que imagina o filho de Noé dizer assim: olha pai, aqui não está bom aqui, está cheirando muito mal, então eu vou sair daqui, vou lá fora. Só que lá fora não tem cheiro de animal, tem cheiro de morto podre. Então a igreja é a arca onde Deus te colocou. Aqui dentro tem um irmão que tem cheiro, o cheiro dele é o comportamento dele que não é bom. Tem um irmão que tem mau cheiro porque as atitudes dele não são boas. Tem uma irmã que é fofoqueira, mas esse é o cheiro que ela tem. Tem um irmão que é mulherengo, mas esse é o cheiro que ele tem. Só que lá fora você vai morrer, lá fora não tem mau cheiro, lá fora tem morte. Então quando você decide sair da igreja porque tem mau cheiro, lá fora tem morte. Então é muito melhor você conviver com um irmão que tem um mau cheiro do que você ir para fora da igreja e encontrar morte. O nosso comportamento importa. Aleluias. Para finalizar,
eu disse que não seria muito longo. Em 2014 eu preguei numa igreja batista. Uma igreja batista que existia na altura há 29 anos. E na história daquela igreja, nenhum homem, nenhum jovem, na altura era muito mais jovens do que sou agora. E eu era o primeiro jovem que pregou numa vigília do dia 31 de dezembro. Quando eu terminei de pregar, toda a igreja estava no chão. Na igreja batista, não falavam em línguas, não tinha milagres. Toda a gente estava no chão. Pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas gritando. Foi uma manifestação tremenda. E naquele dia eu disse assim: oh, Senhor, é isso que eu quero fazer por resto da minha vida. No Antigo Testamento, quando os sacerdotes, os sumos sacerdotes fossem oferecer sacrifícios uma vez no Santo dos Santos, colocavam uma corda em seus pés. Se porventura eles morressem dentro do templo, como ninguém poderia entrar lá, usariam a corda para fazer o quê? Para puxá-lo. Eu disse: Deus, hoje eu vou tomar uma decisão. Independentemente se daqui a 2 anos, 1 ano, 3, 4, 5 anos, se por alguma eventualidade eu me desviar, eu me fiquei de joelho, disse: Senhor, coloque uma corda no meu coração. Sempre que eu me afastar de Ti, use essa corda e traga-me de volta. Em 2014 eu fiz essa oração: Senhor, se porventura eu me desviar, coloque uma corda no meu coração. Mesmo não sendo a minha vontade, traga-me de volta. O que aconteceu? Deus respondeu a minha oração. A questão é que eu me comprometi de tal forma que mesmo que eu não queira mais Deus, Deus não tem como me abandonar, porque eu orei e Ele respondeu. Então, se por alguma razão eu me desviar, o Senhor já respondeu a minha oração. Quer dizer que eu me coloquei numa prisão. Eu já não posso me desviar. Ainda que eu me desviar, Ele já respondeu a minha oração. No livro de Crônicas, a Bíblia fala assim, que quando Salomão construiu o templo, ele levantou-se diante do povo e começou a orar a favor das orações. A primeira pessoa que eu vi que orava a favor das orações foi Salomão. Ele falou: Senhor, se o teu povo pecar contra ti e eles virarem os seus rostos para este templo, Senhor, ouça a oração deles. Se o seu povo estiver cativo na terra estranha e eles olharem para si, Senhor, ouça a oração deles. Você lembra de Daniel, no livro de Daniel capítulo 6 versículo 10? A Bíblia diz que quando ele foi orar, abriu a sua janela que dava em direção a Jerusalém, porque ele entendeu: quando eu oro, Deus pode não me ouvir, mas Deus já ouviu Salomão. Quando eu vou orar, come on. Deus pode não me responder, mas Deus já respondeu Salomão, que orou por mim. Então quando eu vou orar, eu não estou a orar porque eu quero resposta. Eu quero orar porque eu quero cumprir apenas com a oração de Salomão. Porque se Deus respondeu quem orou por mim, então por mais que Deus não me ouça, Ele já ouviu Salomão. Então a resposta já tem aí. Hoje você pode fazer esse tipo de oração. Você pode fazer esse tipo de oração para os teus filhos, para os teus sobrinhos, para os teus familiares. Você pode fazer esse tipo de oração para sua esposa, seu esposo. Senhor, quando os meus filhos nascerem, Senhor, que eles nunca se desviem dos teus caminhos. Quando os meus filhos, minhas filhas nascerem, não importa como é que estará o mundo, o pecado, eles nunca se desviarão dos teus caminhos. E se Deus responde a tua oração, se hoje em 2024 Deus responder a oração que você fizer a favor do teu filho que não nasceu,
da tua filha que ainda não nasceu. Não importa qual nível de imundícia estará no mundo, se Deus responder à tua oração hoje, não importa o que aconteça. A Bíblia diz que no tempo em que Enoque andou com Deus, para você ter noção o nível da maldade que existia naquele tempo, havia um homem a quem lhe foi pisado o calcanhar. O que é que ele fez? Ele matou. Só porque alguém lhe pisou o calcanhar, ele pegou a faca e matou o outro. O nível de imundícia que existia naquela época. Mas havia um homem que andou com Deus e já não se achou. Diante de qualquer imundícia, aquele que anda com Deus, independentemente do pecado se multiplicar, se você anda com Deus, Deus há de te tomar para Ele. Eu tenho dito que Noé e Enoque, eles são os protótipos, um da salvação e outro para o arrebatamento. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, só que ele não foi levado para os céus, ele foi poupado da terra. Deus pegou ele, colocou na arca e levou-lo para algum lugar. Só que Enoque andou com Deus e ele foi tomado. Um é protótipo da salvação. Quando Deus te salva, Ele não te tira do mundo, Ele te resgata, Ele te esconde, Ele te guarda. Mas o arrebatamento, o que Ele fará? Ele virá te levar. Então, se você anda com Deus, e o primeiro profeta que falou sobre os últimos tempos, sobre o final dos tempos, foi Enoque. Foi no princípio que alguém falou sobre o fim. O primeiro profeta a falar sobre o fim dos tempos foi lá no princípio. Ele falou sobre o fim. Ele disse: eu vejo o Senhor a voltar com seus anjos. Por quê? Porque quando você fala com Deus, quando você anda com Deus, você tem visão ampliada do que vai acontecer no mundo. As coisas já não são novidades para você. Quando João Batista foi concebido, a Bíblia diz que quando a Isabel foi visitar Jesus, a Bíblia diz o quê? Que os bebês saudaram-se, porque era um evento único. Uma virgem dar à luz, e outro era uma mulher muito idosa a conceber. Ou seja, João Batista entendeu exatamente o que estava acontecendo com a Maria. A Isabel entendeu o que estava acontecendo com a Maria. E quando a Maria foi visitar, a Isabel foi visitar a Maria, a Bíblia diz que eles se saudaram. E aí, comparsa, os dois se conheciam. Hashtag Cruz do Calvário, daqui a pouco, irmão. Então, dentro do ventre, eles sabiam o que ia acontecer com eles. Só que a Bíblia diz que quando João Batista foi batizar, a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele disse assim: ele disse assim, este é aquele. Ele disse assim, este é aquele. Este é aquele. Mas como que este é aquele? No livro de João, capítulo 12, acho, quando Jesus curou um cego, a Bíblia diz que os fariseus foram ter com este cego, disseram assim: quem fez isso contigo? Disseram: um homem chamado Jesus, e ele fez isso comigo. E eles disseram: nós não conhecemos este homem, nós somos servos de Moisés, nós sabemos o que Deus falou a Moisés, porque nós somos os seus discípulos. Mas este quem é? Eles estavam dizendo assim: nós somos servos de Moisés e nós sabemos o que Deus disse a Moisés, mas este quem é? Aí você encontra João, está dizendo assim: este é aquele. Porque João sabia por revelação o que todos foram saber por manifestação. Quando ele está dizendo assim, este é aquele, ele está dizendo assim: este aqui é aquele que Moisés falou, este é aqueles que Jeremias falou, este é aqueles que Elias falou, este é aquele que os profetas falaram. Mas aqueles discípulos de Moisés estão dizendo assim: nós sabemos o que Deus disse a Moisés, mas este quem é? Porque se vocês soubessem o Deus que disse isso a Moisés, vocês saberiam que este é aquele. Então muita gente está diante de Jesus, mas não sabe que este é aquele, porque não tem revelação.
Mas quando João viu, disse assim: este é aquele. Este é aquele em que os profetas falaram. Por quê? Porque ele sabia por revelação o que os outros só souberam por manifestação. E esta é a característica dos filhos de Deus. Eles sabem coisas por revelação, aquilo que o mundo saberá por manifestação. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu quero que você se comprometa hoje, nesta noite, com um alto nível de consciência, desprovido de emoção, desprovido de qualquer sentimentalismo. Você vai tomar a decisão de fazer essa mesma oração que eu fiz. Você pode falar qualquer coisa que você quiser. Falar: Senhor, hoje eu estou a me comprometer, Senhor. Coloque uma corda no meu coração, ainda que eu me desviar. Senhor, use essa corda e traga-me de volta. Senhor, eu sou solteiro, sou solteira, mas hoje estou a orar a favor dos meus filhos, que eles nunca se afastem da tua presença. Senhor, os meus filhos podem estar na droga hoje, podem estar no pecado, mas hoje eu estou a orar para que Deus os restaure. Se Deus ouvir a tua oração hoje e Ele responder, não importa onde teu filho esteja, a tua filha esteja, Deus irá trazê-lo de volta. Se o seu marido saiu de casa, a sua mulher, o seu filho, ore Deus. Eu estou a orar, Senhor, porque muitas das vezes aqueles que estão afastados, a última coisa que eles querem é falar com você. Eles não querem te ouvir. Você não vai pregar por um filho que não quer te ouvir. O filho decidiu agora andar num caminho diferente e ele não quer falar contigo. Só que tem uma boa notícia: se o homem não fala contigo, Deus fala contigo e te ouve. Para quem você não pode pregar, você pode orar. Porque para você pregar, você precisa de autorização. Quando você vai evangelizar na rua, diz assim: eu posso falar contigo. Se a pessoa disser que não, você não pode pregar. Mas só que você não precisa da autorização dele para você orar por ele. Eu posso não pregar para você, mas eu posso orar por você. Então, se os teus filhos não querem te ouvir, quando você prega para eles, então fala com Deus. O Deus que te ouve irá transformar o coração do filho que não te ouve. Então não importa se o teu marido não te ouve, se a tua esposa não te ouve, se os teus filhos, as tuas filhas não te ouvem, Deus te ouve. Então ore a Deus que te ouve. Se Deus te ouvir sobre o teu problema, sobre a tua situação, Deus certamente irá responder a tua oração. Eu quero que você levante a sua voz e ore em nome de Jesus. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. E eu vou me Ore pelos teus filhos, ore pelas tuas filhas, ore pelos teus familiares, ore. Se eles não te ouvem, Deus ouve a tua oração. Ore. tudo em mim ganhar. Oh, e eu vou me esvaziar
No livro de Apocalipse, capítulo 5, a Bíblia diz que existem taças de ouros cheias de incensos, que são as orações dos santos. E hoje você fez uma oração que está nessa taça de ouro. E quando aquilo pelo qual você orou, quando você olhar para o seu filho: Senhor, eu orei que o meu filho seria um homem de Deus, mas ele não se parece a um. Deus vai dizer assim: existe aqui uma taça que está cheia das tuas orações. Ainda que não acontecer agora, contanto que a tua oração está nesta taça, ele se tornará um homem de Deus. Senhor, o meu filho, a minha filha não se parece às orações que eu fiz, contanto que as tuas orações estão nessas taças, ele irá se comportar como o homem da oração que você fez. Senhor, o Senhor disse que eu teria filhos, que eu teria filhas, mas não está acontecendo. Contanto que as tuas orações estejam dentro desta taça, aquilo pelo qual você orou irá se cumprir. Ainda que passe tempo, a oração é como o ouro. O ouro de 2000 anos atrás, se você trouxer hoje, ela terá o mesmo valor. A oração que você fez em 2010, 2012, 2015, ela tem o mesmo poder hoje. A oração não estraga, a oração não invalida, a oração não expira. Se você hoje orou a favor do teu filho, da tua esposa, do teu esposo, dos teus familiares, ainda que aquilo pelo qual você orou você não esteja a ver, mas se você orou, a oração é como uma moeda de ouro, ela não expira. A oração que Jesus fez há 2000 anos atrás, ela tem o mesmo poder hoje. Se hoje você se converteu, é por causa da oração que Jesus fez. Falou: Senhor, não peço que os tires do mundo, mas peço, Senhor, que os livres. E hoje você está aqui no mundo. Deus não te tirou do mundo, mas Ele te preserva, porque Jesus orou por você. Então sempre que tiver problema, ore. Sempre que tiver doença, ore. Sempre que tiver situações difíceis, ore. Porque a oração não expira. A oração não tem prazo de validade. Aleluias. Oh Senhor, te agradecemos nesta noite. Louvamos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela sua palavra. Nós acreditamos, Senhor, que ela irá produzir de acordo à sua vontade. A tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia. A Bíblia diz que o Senhor vela para o cumprimento da sua palavra. Todas as orações que foram feitas, os pedidos que foram feitos neste lugar, nós temos a certeza absoluta que o Senhor as ouviu e que o Senhor as atendeu. Pai, te agradecemos por esta noite. Louvamos o teu nome, Senhor. Enquanto o seu povo se despede deste lugar, permitam que esta noite seja uma noite extraordinária. Senhor, visita no nome de Jesus. Que hajam visões, Senhor. Hajam visitações do Espírito enquanto você dorme. Que Deus fale com você de uma forma tremenda e poderosa, em nome de Jesus.